A primeira vez que eu vi Titina Medeiros em cena foi na igreja de Nossa Senhora da Guia, em Acari. De anjo, a menina de seu Chico Torres e Dona Maria Isabel coroava a imagem de Nossa Senhora no mês de maio. Titina, é uma alegria e muito obrigado por receber o Jornal da Assembleia. Obrigada a você, Célio, que é meu amigo de infância, que a gente é de Acari. Me diz uma coisa, aquela menina de anjo, de cabelos loiros, já sonhava em ser atriz? Na época, não. Não, porque você sabe, você é acariense, a gente fazia aquilo na brincadeira. Eu acho que tinha coisa assim de gostar de estar, né? Uma menina que se candidatava a coroar santa é porque gostava da aparição, né? Mas assim, profissionalmente, eu acho que estava longe. 2001, ai que mentira, 91, quando eu assisti uma peça de uma portuguesa chamada Maria de Céu Guerra. Na verdade, foi a primeira vez, eu digo que foi uma epifania que aconteceu na minha vida, porque quando eu entrei no teatro pela primeira vez e assisti a peça, eu saí dali sabendo que era aquilo. Foi assim, uma única peça me fez ter a certeza de que era aquilo que eu queria para a minha vida. E o começo foi difícil, Titina? O começo foi, mas ao mesmo tempo foi natural. Do tipo, a dificuldade era natural, então não foi difícil. Assim, não é um começo diferente de quem começava. Por isso que, de certa forma, eu me achava assim, dentro do âmbito da normalidade, entende? Eu comecei, meu primeiro curso foi com Gesiel Figueiredo, eu montei uma peça com ele, mas aí eu tive que parar para estudar para o vestibular. Aí já na faculdade eu conheci João Marcelino e o Grupo Tambor, que é quando eu digo que foi o começo da minha profissionalização no teatro, porque com o Tambor eu passei a trabalhar o teatro todos os dias. Durante 3 anos no grupo a gente trabalhava todos os dias, então isso deu uma responsabilidade, isso deu uma constância. E fora que João é até hoje um grande mestre, naquela altura para mim, então era um mestre sem tamanho, né? Meu primeiro grande mestre, com outros companheiros do Tambor. E aí João, junto com o Tambor, me deu essa ideia de profissionalização, essa ideia de que eu poderia sobreviver da profissão. Até então, poucos artistas em Natal sobreviviam de teatro, mas eu acho que já era um desejo de que isso acontecesse com os profissionais daqui. Também tinha o desejo de permanecer aqui, do tipo, vamos fazer teatro para nossa cidade, assim, não tem que ir para o Rio São Paulo para fazer teatro. Por que não se pode fazer aqui e por que as pessoas daqui... E eu acho que, de certa forma, isso junto com os Claus e outros grupos, a Casa da Ribeira, isso é lento o processo ainda, mas a gente vê conquistas de 20 anos para cá. Eu acho que a gente está caminhando, sabe? Mas nesse começo, a insegurança da profissão, o sentido de sobrevivência, preocupou sua família? Muito. Tanto que eu fiz o curso de jornalismo, né? Porque eu achava que era uma profissão mais segura e imaginava também que isso fosse paralelo. Era tudo muito confuso no início. Porque a gente é jovem, a gente tem a vida inteira de incerteza, né? Tem muita vontade, mas tem muita incerteza também. E foi difícil, minha família não apoiou. Quando eu falo minha família, eu falo meu pai e minha mãe, minhas irmãs não, elas ficavam indiferentes. Sandra, eu acho que apoiava mais, Nani já ficava mais reticente, achava que eu devia fazer um curso de contabilidade, porque, enfim, eu sou de uma família pobre, então, não pobrezinha, porque eu já... Se uma menina lá em Acari falou, eu fiquei com raiva de você porque você pareceu que você era uma coisa pobrinha e você nunca foi uma coisa assim. Eu digo, não, gente, quando eu falo diante da riqueza, realmente eu nunca passei necessidade. Para a nossa realidade de Acari? Para a nossa realidade de Acari, realmente eu não era uma pessoa que passava necessidade, mas, enfim, de uma família comum brasileira, né? Que tem que trabalhar, que tem que trabalhar, é isso que eu quero dizer. Uma família comum brasileira que tem que trabalhar para se manter. Se não trabalha, não se sustenta. E, enfim, a profissão muito incerta, que ainda é mesmo até hoje. Mas eu acho que a gente teve essa coragem, eu tive, e junto com outros, essa coragem da juventude de não pensar muito. Titina, antes de integrar o Claus, você participou de outros grupos de teatro aqui em Natal. E esses 20 anos do grupo representa muito para o cenário de teatro na cidade? Com certeza. Primeiro porque é um coletivo que se mantém junto, unido, trabalhando há 20 anos, num lugar árido para a cultura. A gente mora num lugar muito árido para a cultura. Não só a aridez física, mas a aridez também. Então, o grupo se manter sobrevivendo. Hoje, todos os integrantes dos Claus sobrevivem unicamente dos Claus de Shakespeare. Pagam suas contas, pagam a escola dos seus filhos, fazem suas compras. Então, isso no cenário nosso. Agora, vale salientar. Gente, eu estou falando especificamente dos Claus. Tem outras pessoas que sobrevivem de teatro em Natal também. Não somos os únicos. Da música, de arte também. Gina Fernanda Montenegro disse o seguinte, que
o artista, né, ele é um demônio, né, que dá a passagem a outra entidade esquizofrênica dentro dele. Nisso na composição do personagem, como é que você trabalha e exercita a composição dos seus personagens? Falando sobre, só para falar, eu acho que essa coisa do demônio enquanto espaço de liberdade, ela tem total razão. O demônio é livre, né? Deus é cheio de muitos pudores, se é que eles existem, e acreditando que um é importante diante do outro, porque o outro só faz sentido se um existir. Eu acho que ela está coberta de razão, eu acho que o artista tem um pouco eu não acho que o artista, eu particularmente acho que o artista, vou dizer outra coisa forte, a gente tem um pouquinho de doença e a gente precisa se resolver nessa vida. E a arte nos ajuda. Quando eu falo isso, eu não estou falando só nós artistas, todos nós. Por exemplo, o Espaço da Loucura. Eu tenho patologias de loucura na minha família. E quando eu converso com as minhas tias que têm patologias, eu percebo que se elas duas tivessem tido contato com a arte cedo, elas não seriam loucas hoje. Elas seriam pessoas curadas. Porque elas precisavam desse espaço de existência que fosse múltiplo. E a sociedade dela na época, não, enfim, nada ajudou para que esse espaço delas acontecesse. Primeiro, eu acho que eu sou uma atriz muito intuitiva. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Por exemplo, eu imagino quando eu pego um personagem. Eu primeiro prefiro não pensar muito nele, mas deixar que ele me carimbe. Que algo de mim se encontre nele, que a gente junto chegue a algum lugar. Daí eu vou pensar tecnicamente como que eu posso colaborar, por exemplo. Que andar que eu posso dar a esse personagem? Que fala teria esse personagem? Mas tudo primeiro a partir de uma impressão que já me foi carimbado. Eu não consigo partir, por exemplo, de um andar unicamente para criar um personagem, mas que andar teria? Eu acho que é uma junção. Aí você vai para o espaço do corpo, aí você começa a experimentar. É como se fossem camadas que você fosse colocando aos poucos, e aí você vai, sabe como comida, como alquimia, que você deve ir colocando as substâncias e, não, ficou muito rosa. É mais ou menos assim. Tina, o teatro é sua grande paixão, mas foi com Socorro, da novela Cheia de Charme, que você foi conhecida nacionalmente. O enquadramento das câmeras limita muito a atuação do ator? Limita, mas ao mesmo tempo liberta. Sabe quando o violonista ou qualquer músico, ele sabe tanto da técnica que ele fica livre? Eu acho que a TV tem esse espaço. Quando você tem a noção do enquadramento, aí você também pode brincar muito dentro desse enquadramento. É tudo uma questão assim de entender a técnica e depois... Mas eu ainda sei muito pouco sobre TV. Tenho muita coisa para aprender. Aliás, eu sei muito pouco sobre tudo. Sei muito pouco de teatro, sei muito pouco de teatro. Em Acari e em Natal, você transita pelas ruas da cidade como uma cidadã comum, mas lidar com o assédio com relação à atriz de televisão, das pessoas que querem fotografar, que pedem um autógrafo, isso é difícil ou você já aprendeu? São algumas coisas. Primeiro que você tem que respeitar esse espaço das pessoas, né? Porque é muito midiático. Como muita gente da televisão fala, e é um fato, a gente entra de fato na casa das pessoas e as pessoas viram íntimas suas. Eu sinto, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, eu sinto que eu sou um orgulho para as pessoas. Então, fazer alguém feliz é muito gratificante. Tina, você assumiu publicamente o compromisso com o Klaus depois da novela e recusou interpretar a Dona Redonda no remake de Saramandaia. Mas em 2014, Titina pode surgir numa nova novela? Pode. Quem sabe, né? Televisão é um lugar que eu quero também. Assim, eu não fechei as portas para a TV, eu não tenho esse... Acho que o artista se realiza jogando. E televisão é jogo, teatro é jogo, cinema é jogo. Para a arte do ator, eu acho que olhar para você, tá olhando no seu olho agora e a gente fazer essa energia junto, esse jogo junto, essa entrevista. Essa relação vai existir sempre e a televisão foi um lugar que eu gostei muito, assim como o teatro também. Eu acho que só alarga as possibilidades. E o cinema? Ai, quero muito. Quero muito, porque eu acho que o cinema são linguagens diferentes. Teatro estuda, tá ali ao vivo, tem a sua característica. A TV é uma coisa mais industrial, assim, ninguém olha muito para você, você vai fazer... E aí dizem que o cinema é a junção dessas duas coisas. Tem o cuidado do teatro, mas tem essa naturalidade da TV. Eu quero muito. Fora que o cinema tem
tem o poder do tempo, né? Brinca muito com o tempo das cenas, lhe leva... eu quero experimentar de tudo. Para terminar, o que é que você deseja para o povo potiguar em 2014? O que eu desejo para o povo potiguar em 2014 é que a gente tenha um ano de eleição, que a gente pense bem, que a gente vote, que a gente cobre de quem a gente... Mas cobre de forma democrática. Indo na Assembleia, vendo o que é que os nossos deputados estão fazendo, que a gente pense muito, com carinho, no nosso Estado. Que tenha consciência do seu voto, que ele seja... que seja um ano de paz. Eu acho que 2014 vai ser um ano muito difícil do Brasil atravessar, eu tenho pensado nisso. Ano de Copa, são muitas emoções juntas e que a gente tenha muita fé na nossa nação, porque ela é muito linda. Gina, muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom.